Muito bem, galera, chegamos a mais um diálogo de Jesus, um diálogo que só Jesus falou, pelo menos aqui no relato de Mateus. É quando Mateus conta o seu próprio chamado, a sua própria vocação. Esse Mateus aqui, que era um discípulo de Jesus, ele era um publicano. Publicano era o cara que ficava na coletoria, recolhendo os impostos que eram pagos a Roma. Coletoria era um lugar odiado. Se tem um lugar ruim para você ir, é nesse lugar. Primeiro porque é lá que eu pago imposto para esses imperialistas que estão dominando a nossa terra e tiraram a nossa liberdade. E segundo porque eu tenho que encontrar uns caras que eu tenho nojo deles, que são os publicanos, que são os cobradores de impostos, que não eram romanos, eram judeus. Eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Havia uma coisa interessante também com os publicanos, é que eles tinham categorias e uma estratificação de comando, de hierarquia. Os chefes dos publicanos e aqueles que eram os que recolhiam os impostos, mas deixando isso de lado, como o publicano era responsável por uma região, e o censo era importante por isso, e por conhecer o povo, por ser da cidade, por ser judeu, por falar a língua, por saber onde encontra, eu tenho certeza que um publicano era um cara que fazia um censo demográfico sempre muito perfeito. Sabia cada detalhe, né? E ele recolhia os impostos e pagava a Roma de acordo com essa região. E obviamente que Roma tinha esse controle. Então, aquele ali cobra de X pessoas, de tal cidade, de tal vila. De lá, a gente recolhe tantos denários ou tantas dracmas, né? Beleza. E assim, o publicano cobrava o imposto. O que acontecia é que muitos publicanos, aliás, os publicanos eram muito ricos. Bom, você sabe a história de Zaqueu, que era publicano, e disse que ia devolver em dobro e restituir 4 vezes mais, desculpe, aquilo que ele havia roubado e tirado das pessoas. Eles eram muito ricos. O verdadeiro arrependimento ali de Zaqueu, a verdadeira bênção, não foi Jesus ter entrado na casa dele. Foi ele ter se arrependido do que era, ter deixado para trás a sua vida. Esses diálogos que estamos percorrendo aqui em Mateus vai desembocar e está nos levando a entender que Jesus está nos pedindo algo. Nós aprendemos que Jesus é o balcão onde a gente pede o que a gente quer. Mas na verdade ele está nos chamando. Você quer a minha vida? Vamos ao diálogo. Partindo Jesus dali, de Cafarnaum, último episódio, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Mateus contando dele mesmo. E disse, segue-me. A única frase desse diálogo que temos descrito. Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Acabou. Foi um monólogo, né? Porque Mateus, pelo menos aqui, nesse relato, e já que Mateus escreveu dele mesmo, essa é uma história que ninguém, além de Mateus, sabe tão bem. Ninguém poderia descrever essa história com tantos detalhes e minúcias. Aliás, Mateus poderia ter dito o que ele sentiu, o que passou pela sua mente quando ele viu Jesus diante dele. Pode ser que ele já tinha ouvido falar sobre aquilo que Jesus vinha fazendo e aquilo já mexia com o seu coração. Pode ser que ele tenha se arrependido na hora, mas ele não descreveu nenhum detalhe. O próprio que conta a sua história preferiu dizer, ele levantou e o seguiu. A resposta de Mateus a esse diálogo foi uma atitude. Deixar de ser um publicano era uma coisa louca para quem era um publicano. Como eu vinha dizendo, ele recolhia impostos de uma região e quando o publicano, se ele recolhesse a mais, sorte dele. O que Roma queria era aquela quantidade, aquele valor que era daquela região. E os publicanos eram vistos pelos judeus como ladrões, eles queriam a morte, eu quero o pescoço desses caras porque eles são traidores. Eles tiram dinheiro da gente para dar para os romanos. E eu sei que eles estão cobrando a mais, estão enriquecendo com isso. Além do salário que eles recebiam, ainda tinha toda essa vantagem.
Mas Mateus disse com a sua atitude: chega. Chega. Por mais que eu possa ter grana, um bom status social, por mais que eu possa dar uma boa condição a mim ou às pessoas que andam comigo, minha conta no banco está bem, mas não é isso. Não é isso. Nós não temos informações de que tipo de ideia Mateus fazia de Cristo quando ele passa na coletoria e o chama, segue-me. Mas de qualquer maneira, sendo algo pré-conhecido pela fama de Cristo, ou sendo um momento especial onde Jesus mexe e chacoalha com a alma e o coração desse homem, a verdade é que Mateus tomou a decisão, e essa foi a sua resposta, sem palavras, de dizer: não é isso aqui. Sabe, você olhar para a coletoria, o corre-corre, os relatórios, é moeda para cá, moeda para lá, chave do caixa, sabe? O que vai para o bolso, só pensando: pô, acho que o mês que vem eu compro tal coisa, depois eu vou adquirir tal coisa, eu vou comprar um terreno, eu quero uma casa do lado do Mar da Galileia, vou comprar um jet ski, sabe como é que é? Tem gente que olha para tudo isso e diz: isso é a vida. E veja, eu não estou dizendo a você que você não deve gostar ou desejar coisas boas. É muito bom ter coisa boa, não tem nada de errado. Não é pecado você ter coisas boas. Eu não estou dizendo que, não estou falando para você que você tem que fazer voto de pobreza. Talvez esse seja um outro extremo do pêndulo que balança. Mas a gente está grudado do outro lado. Sabe como é você estar num lugar e falar assim: eu acho que eu não sou mais daqui? Já aconteceu comigo. Você estar rodeado de pessoas que dizem: nossa, você está no lugar que eu queria estar, você tem um emprego que eu queria ter, e você diz: pode ficar, eu não quero. Ou como Paulo, que diz aos Filipenses: eu era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu formado, perseguidor da igreja, tudo que para mim era lucro, eu reputei por perda. Eu preferi entregar e seguir a Cristo. Trocar o que eu tenho pela sublimidade do conhecimento do Filho de Deus. Me igualar com ele na sua morte, conhecer o poder da sua ressurreição, para também ganhar a ressurreição dentre os mortos. Você está louco? Olha o que você está perdendo. Não, você não está entendendo. Eu não estou perdendo nada. Você não perde aquilo que você não é mais. Eu não sou mais daqui. Esse episódio, desse diálogo, que na verdade é só uma palavra e uma preposição, segue-me. E a resposta muda de Mateus. Levantou. Onde vai Mateus? Você vai no banheiro? Ô Mateus, você vai almoçar já? Quem fica no seu lugar? Mateus! Mateus! Ele falou: chega. Simplesmente virou as costas para ser um dos discípulos de Cristo. E aliás, deixar esse relato que está nos abençoando aqui nos diálogos. A decisão de dizer: eu vou te seguir, eu vou seguir o teu chamamento, ela é muito particular. E eu não sei dizer a você quando isso acontece. Isso é muito individual para cada pessoa. Mas se você está numa coletoria e você olha para tudo aquilo e aquilo não faz mais sentido para você, e você diz: aqui não é mais o meu lugar, comece a pedir para Deus só te mostrar como e quando. Mas uma coisa é verdade: se você continuar na coletoria, você vai morrer, definhar, porque a razão da tua vida não está mais ali. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.